Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já se sentiu invisível no meio da multidão? Como se ninguém realmente enxergasse o que você carrega por dentro? O Salmo 23 começa com uma declaração poderosa que muda tudo: o Senhor é o meu pastor. Não é apenas o pastor do universo, é o meu pastor pessoal, presente, íntimo. Davi não fala com formalidade, ele fala com convicção, com quem conhece e confia em Deus como alguém próximo. Isso muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Não estamos sós, não estamos esquecidos. Temos um guia com mansidão, que cuida de nós como ovelhas amadas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora: revela o teu amor incondicional. Espírito Santo, visita cada coração cansado que ouve esta mensagem. Que a tua presença divina seja sentida como um abraço de paz interior. Cura a ansiedade que consome por dentro, os pensamentos que gritam sem direção. Tu és o nosso pastor, e não nos deixará faltar direção, consolo, proteção. Onde houver confusão, traz teu conhecimento e propósito. Onde houver vazio, manifesta o teu cuidado com detalhes que só um pastor amoroso conhece. Davi escreveu este salmo num contexto de lutas e ameaças constantes. Como pastor de ovelhas, ele sabia o que significava estar à frente de um rebanho indefeso em meio a perigos. Mas agora, ele declara que ele mesmo é ovelha e Deus, o pastor. Essa é a grande revelação. Mesmo líderes, guerreiros e reis, precisam de um pastor. No deserto da alma, quando a fé é provada, é aí que aprendemos a confiar na direção divina. Não é a ausência de luta, mas a certeza da proteção divina. Quantas vezes acordamos com o coração pesado, tomados pela ansiedade, imaginando se vamos conseguir enfrentar o dia? O Salmo 23 começa com essa segurança que alivia a alma: nada me faltará. E aqui não se trata apenas de coisas materiais, mas de tudo aquilo que sustenta o interior: a fé, a coragem, a certeza de que Deus está ali. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que tudo pareça perdido, a presença do pastor garante que haverá esperança, renovo espiritual e provisão no tempo certo. Deus não nos guia como um estranho distante. Ele nos conhece pelo nome, sabe quando paramos e quando andamos. Em tempos em que tantos se sentem deslocados, sem rumo, essa afirmação: o Senhor é o meu pastor, é um abraço para a alma. Ele não terceiriza o cuidado. Ele mesmo caminha conosco, prepara o caminho, vai à frente, está ao lado. E mesmo quando não o vemos, Ele está presente. É essa certeza que vence o medo e traz consolo. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. Porque a verdade é essa: quando reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, entendemos que não dependemos mais do nosso esforço, mas da sua bondade e misericórdia. E isso muda tudo. A insegurança dá lugar à confiança. O desespero dá lugar à paz interior. O isolamento se transforma em comunhão. Salmo 23, versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, quantas vezes nossas almas gritam por descanso, mas não conseguimos nem identificar de onde vem o cansaço. O Salmo 23 nos apresenta uma resposta poderosa e restauradora: refrigera a minha alma. Davi reconhece que o cansaço não é apenas físico, ele vem da mente agitada, do coração sobrecarregado, do espírito abatido. A vida moderna consome por dentro, mas há um lugar onde a alma encontra cura: na presença de Deus. Só o nosso pastor tem o poder de tocar as áreas que ninguém mais vê. É nesse lugar secreto que ele derrama refrigério da alma. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo toque do teu Espírito Santo agora. Visita as áreas internas onde há dores antigas, traumas, medos guardados. Que o teu amor incondicional inunde o coração daquele que chora em silêncio. Vem, Senhor, trazer cura interior, trazer sentido, trazer leveza para quem está afundando em preocupações. Onde houver ansiedade, que haja agora renovo espiritual. Onde houver solidão, que se manifeste a presença divina. Refrigera, Senhor, as almas cansadas. Davi escreve esse salmo numa época em que ser perseguido era sua realidade. Ele tinha inimigos à espreita, decisões difíceis a tomar e noites longas sem paz. Ainda assim, ele reconhece: tu refrigeras a minha alma. Ou seja, não é o fim da luta que traz alívio,
É o Senhor no meio da luta que nos sustenta. O verdadeiro descanso não depende das circunstâncias mudarem, mas da certeza de que Deus está conosco. É essa a diferença entre sobreviver e viver pela fé. Quantas pessoas vivem aparentemente bem por fora, mas estão desmoronando por dentro? Quantos sorrisos escondem lágrimas? O mundo nos cobra força o tempo todo, mas só Deus conhece o peso que cada um carrega. Só Ele sabe das noites mal dormidas, dos pensamentos que não param, das dúvidas que rasgam a alma. Mas o pastor das nossas vidas nos convida a parar um pouco e deixar que Ele nos conduza ao refrigério. Porque Ele não nos criou para vivermos exaustos, mas para desfrutarmos de sua paz interior. O refrigério da alma não é uma ilusão emocional. É uma experiência profunda com o Deus que renova por completo. Ele não oferece uma trégua temporária, mas superação verdadeira. E essa renovação vem quando nos rendemos, quando paramos de tentar resolver tudo sozinhos e deixamos que Ele nos guie pelas veredas da justiça. Ele nos mostra que há um caminho certo, uma direção divina, e mesmo que pareça estreita ou difícil, é esse o caminho da restauração. Irmão, irmã, talvez você esteja tão cansado que nem consegue mais orar direito. Mas eu te digo, Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina. E esse salmo foi escrito para você, que precisa de descanso no coração. Refrigério da alma não é só para quem está em paz, é para quem clama mesmo no meio do caos. Permitaze ser cuidado. Permitaze ser pastoreado. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, o descanso não é um desejo distante, é uma realidade possível. Salmo 23, versículo 2: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Senhor, quantas vezes a correria da vida tem nos afastado daquilo que realmente importa? O Salmo 23 nos convida a parar, a respirar, a confiar. Deitar-me fazem verdes pastos. É o pastor quem nos faz deitar. Não é uma sugestão, é um cuidado ativo. Porque Ele sabe quando estamos exaustos demais até para perceber que precisamos de descanso. A direção divina não nos conduz apenas a batalhas, mas também a momentos de descanso, de quietude, onde Ele restaura o que foi consumido pelas pressões da vida. Pai, nos conduz agora com a Tua paz. Leva-nos aos pastos verdejantes que acalmam a mente e refrigeram o espírito. Espírito Santo, guia-nos com mansidão. Ensina-nos a parar sem culpa, a descansar na confiança de que o Senhor cuida de cada detalhe. Que este momento seja de renovo espiritual, que o coração do cansado encontre abrigo. Que o ansioso encontre paz interior e o inquieto aprenda a confiar. Senhor, Tu sabes como ninguém aquilo que está roubando o sossego de cada alma. Davi, como pastor de ovelhas, sabia que o rebanho só deitava quando se sentia seguro. Ovelhas não descansam em ambientes ameaçadores. Por isso ele diz: deitar-me faz não porque quis, mas porque o pastor criou um ambiente seguro. Que revelação! Deus quer criar, mesmo no meio do caos, ambientes de consolo, proteção divina e confiança. Ele não ignora o que enfrentamos, mas providencia pastos de paz mesmo em tempos turbulentos. Ele está dizendo: filho, descansa. Eu estou no controle. Vivemos dias em que o descanso virou luxo. Mesmo quando paramos fisicamente, a mente continua acelerada, o coração inquieto, o espírito sobrecarregado. É por isso que o descanso que Deus oferece não é apenas externo, ele começa por dentro. Só o pastor pode conduzir as águas tranquilas que serenam a alma. Só Ele pode nos fazer parar, fechar os olhos espirituais e confiar que, mesmo enquanto dormimos, Ele continua agindo. Isso é fé. Isso é esperança real. Sabe aquela sensação de que se você parar, tudo desaba? Essa é a mentira que rouba o descanso de muitos. Mas o Salmo 23 nos ensina que o verdadeiro descanso não é irresponsabilidade, é confiança. Confiar que Deus não dorme, que Ele está agindo mesmo quando estamos quietos. Ele é o pastor que guia com mansidão, que cuida do rebanho com sabedoria, que te conhece melhor do que você mesmo, e que te convida hoje a deitar e apenas descansar em sua fidelidade. E talvez essa seja a palavra que você mais precisava ouvir hoje: descansa. Não tudo depende de você. Há um pastor que te vê, que te ama, que te conhece e que quer te conduzir aos pastos verdejantes da provisão, da cura, da reorganização interior. Mas para isso, você precisa parar de lutar sozinho. Ele quer te restaurar e isso começa com descanso. Porque o descanso não é um prêmio depois da vitória, é parte da jornada com Deus.
Descansar também é um ato de fé. Salmo 23, versículo 3b: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, em um mundo com tantos caminhos, tantas vozes e tantas opções, como saber para onde ir? A resposta está no coração do Salmo 23: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O nosso pastor não é um Deus de confusão. Ele conhece cada encruzilhada da vida, cada decisão difícil, cada curva que parece incerta. O que ele deseja é que confiemos na sua direção divina, mesmo quando o caminho não faz sentido aos nossos olhos. Ele sabe onde estamos, e mais sabe para onde devemos ir, Pai amado. Quantos de nós estamos enfrentando decisões que nos tiram o sono? Mostra-nos, Senhor, o caminho certo. Não queremos andar apenas por onde parece bom aos olhos humanos, mas por onde há justiça e propósito. Espírito Santo, toma o controle das escolhas, acalma os corações que estão divididos. Tira a névoa da dúvida e substitui com tua sabedoria. Conduz-nos pelas tuas veredas, ainda que sejam estreitas, ainda que contrariem nossa vontade, porque confiamos que o teu plano é melhor que o nosso. Davi, ao escrever esse salmo, sabia bem o que era precisar de direção. Perseguido, injustiçado, traído. Tantas vezes ele não sabia o que fazer. Mas ele aprendeu: o segredo não está em decidir com pressa, mas em esperar pela voz do pastor. O caminho da justiça nem sempre é o mais rápido, nem o mais confortável, mas é o caminho onde a fé floresce, onde a integridade é preservada, onde Deus é glorificado. E mais, ele nos guia por amor do seu nome, não porque merecemos, mas porque ele é fiel. Você já esteve num momento em que tudo parecia travado, onde cada porta se fechava e a mente girava sem parar tentando encontrar uma saída. É nesse momento que precisamos lembrar: o pastor sabe o caminho. E não apenas qualquer caminho, mas as veredas da justiça. O caminho onde a alma encontra paz interior, onde as decisões têm propósito eterno, onde os passos são confirmados pelo céu. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto, a voz do Senhor ainda sussurra: segue por aqui, eu estou contigo. Confiar na direção de Deus é aceitar que nem sempre vamos entender imediatamente. É confiar que Ele enxerga o que não vemos, que Ele já está no futuro organizando as peças que agora parecem bagunçadas. O nosso papel é ouvir, obedecer, confiar. E isso só é possível quando temos relacionamento com o pastor. Quando reconhecemos sua voz em meio ao barulho. Quando oramos e esperamos sua resposta, mesmo que ela nos tire da zona de conforto. Essa é a verdadeira superação: obedecer mesmo sem entender. Se você está diante de uma grande decisão, ou até mesmo paralisado sem saber o que fazer, essa palavra é para você. Deus ainda guia. Ele ainda fala. Ele ainda mostra as veredas por onde devemos caminhar. Mas para ouvir, precisamos silenciar. Para ver, precisamos confiar. Não decida no impulso, decida na presença de Deus. Porque quando o Senhor é o seu pastor, o caminho da justiça se torna não apenas possível, mas desejável. E Ele mesmo te sustentará a cada passo. Salmo 23, versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, há momentos em que o caminho se escurece, em que a alma sente frio, medo, silêncio. E tudo parece nos lembrar que estamos no vale da sombra da morte. Davi, um homem que conhecia guerras, traições e perdas, declara com ousadia: ainda que eu andasse. Não é seu andar, é ainda que. Ele sabia que os vales fazem parte da jornada, mas também sabia de algo maior: tu estás comigo. A presença de Deus não nos abandona no vale, ela se torna ainda mais real nele. Pai de amor, há filhos teus passando por vales profundos neste exato momento. Vales de depressão, de doenças, de luto, de separações, de crises financeiras e emocionais. Espírito Santo, entra agora nesses vales com tua luz. Que a proteção divina se manifeste. Que o teu consolo abrace os corações. Que aquele que caminha no escuro sinta o teu toque e saiba: eu não estou só. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando os pensamentos são pesados, tu estás conosco. Davi não disse que evitou o vale. Ele passou por ele. Isso nos ensina que ser guiado por Deus não significa que nunca enfrentaremos dias difíceis. Mas sim que, nesses dias, não estaremos sozinhos. A fé não elimina os vales, ela nos fortalece neles. Ela nos permite enxergar que,
mesmo com a dor, a esperança. Porque o Deus que permite o vale é o mesmo que nos sustenta nele. E cada passo é acompanhado por um Deus que não se ausenta quando a dor chega, mas se revela no meio dela. Talvez você esteja enfrentando noites em que dormir virou uma batalha. Pensamentos que insistem em te lembrar do que perdeu, do que não deu certo, do que te machucou. O vale tem esse poder de nos fazer sentir pequenos, frágeis, vulneráveis. Mas ouça essa verdade: o vale tem sombra, mas não tem dono. O vale é uma travessia, não o seu destino final. E se o Senhor é o seu pastor, então você tem companhia mesmo nas trevas. Ele caminha ao seu lado. Ele sussurra ao teu coração: não temas. No meio do vale, a presença dele é a diferença entre desespero e confiança. E o que Davi nos revela é poderoso: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, até no vale, há direção e correção. A vara espanta os perigos externos, o cajado puxa a ovelha de volta quando ela se desvia. Deus está agindo, mesmo quando parece silêncio. Há guia com mansidão, há consolo para quem tropeça, há cuidado que não falha. Mesmo sem entender, podemos descansar nessa verdade. Querido irmão, querida irmã, talvez o vale esteja durando mais do que você esperava. Talvez você se sinta sem forças. Mas hoje o Senhor te lembra: eu estou contigo. O choro pode durar uma noite, mas a presença dele permanece. Você não está perdido. Você está sendo sustentado. Esse vale não vai te destruir, vai te aproximar de Deus como nunca antes. Ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. E nos dois lugares, ele permanece o mesmo fiel, presente, amoroso. Salmo 23, versículo 4b: a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, que sabedoria há nas tuas mãos. A mesma mão que acolhe, é a que corrige, a mesma que protege, também disciplina. No Salmo 23, Davi nos revela que existe consolo na tua correção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muitos fogem da ideia de disciplina, mas o verdadeiro pai cuida com firmeza. O cajado puxa quando queremos nos desviar, a vara espanta os perigos que não vemos. Tudo é cuidado, tudo é amor. Não há nada que o Senhor faça que não esteja carregado de propósito. Espírito Santo, quantas vezes resistimos à tua correção? Preferimos o caminho mais fácil, evitamos confrontos internos, justificamos erros com desculpas. Mas hoje, pedimos: corrija-nos, Senhor. Usa a tua vara para nos livrar do engano e o teu cajado para nos trazer de volta ao centro da tua vontade. Que nossos corações não se endureçam diante da tua repreensão, mas encontrem nela o consolo que vem da certeza de que pertencemos ao teu rebanho. Somos teus. Queremos viver sob a tua proteção divina. Davi era pastor. Ele sabia exatamente o que significava carregar uma vara e um cajado. Era com eles que ele defendia o rebanho de lobos, serpentes e perigos ocultos. Mas também com eles ele mantinha as ovelhas no caminho certo. Esse instrumento de Deus na nossa vida pode vir através da palavra, de uma repreensão amorosa, de um não em oração, ou até de uma porta fechada. Não é rejeição, é proteção. É o pastor dizendo: esse caminho vai te machucar. Volta, eu tenho coisa melhor. Quantas vezes choramos por aquilo que Deus nos impediu de viver, sem perceber que foi ali que ele usou o cajado. O emprego que não veio, o relacionamento que acabou, a proposta que pareceu perfeita mas não avançou, tudo isso pode ter sido a vara do Senhor nos livrando do mal. E isso, meus irmãos, também é bondade e misericórdia. Deus nos ama demais para nos deixar ir por caminhos de morte. E ainda que na hora doa, mais tarde veremos: ele nos livrou. Ele nos amou com firmeza. A vara e o cajado revelam algo precioso: Deus está perto. Ele não nos guia à distância. Ele está com a mão estendida, corrigindo e protegendo ao mesmo tempo. Isso nos dá segurança, porque mesmo quando não entendemos o porquê da dor, sabemos que ela não veio para nos destruir, mas para nos alinhar. A fé verdadeira se manifesta quando conseguimos enxergar o amor até na disciplina. Quando aprendemos que a correção de Deus é um sinal de filiação. Ele não nos abandona à própria sorte. Se você está sendo confrontado por Deus, não fuja. Receba com esperança o tratamento do Pai. Ele está te moldando, não te rejeitando. Está te formando para algo maior. E nesse processo, a vara e o cajado não são ameaças, são ferramentas de cuidado. São um sinal de que você está no caminho do pastor.
Mesmo quando parecer difícil, lembreze todo o cuidado de Deus, até o que dói, é expressão do seu amor incondicional. E quem anda com ele pode descansar até na correção. Salmo 23, versículo 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Senhor, que promessa gloriosa é essa? Em meio às lutas, às perseguições, aos dias em que tudo parece conspirar contra nós, o Senhor não apenas nos protege, mas nos honra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que declaração poderosa! Não é longe da batalha, mas bem no meio dela. Não é depois da vitória, mas durante o conflito. O Senhor faz questão de mostrar que quem anda com Ele não será envergonhado. Essa mesa é símbolo de provisão, de honra, de paz mesmo em ambiente de guerra. Pai amado, há tantos que enfrentam hoje oposição. Gente que sofre calado com injustiças no trabalho, rejeição na família, palavras duras, olhares de desprezo. Espírito Santo, vem com refrigério da alma e transforma o lugar da dor em banquete de honra. Que cada um que ora hoje sinta que há uma mesa sendo preparada. Uma mesa de paz onde antes havia guerra. Uma mesa de cura onde antes havia feridas. Uma mesa de renovo onde havia esgotamento. Tu és Deus que exalta no tempo certo. Davi sabia o que era ser cercado por inimigos. Por anos, viveu fugindo de Saul, sendo injustiçado, humilhado, ameaçado. E mesmo assim, ele declara: Deus me prepara uma mesa. Porque ele entendeu que a provisão de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Irmão, irmã, talvez você esteja tentando fugir das pressões, esperando que tudo melhore para sentir paz. Mas Deus quer te mostrar que Ele pode te fazer viver o sobrenatural mesmo no meio do caos. O que é essa mesa senão um sinal de que Deus cuida de cada detalhe? É como se Ele dissesse: filho, eu sei o que você está passando. Senta aqui comigo. Eu mesmo preparei. Enquanto o inimigo observa, você se alimenta. Enquanto a luta continua, você é fortalecido. Enquanto o mundo espera que você caia, Deus te sustenta. Essa mesa é resposta. É vitória silenciosa. É consolo visível. É Deus dizendo: eu sou contigo, e ninguém pode frustrar o que preparei para você. E Ele vai além: unges a minha cabeça com óleo. O óleo era usado para cura, consagração e honra. Aqui, o Senhor está dizendo: eu te escolhi. Eu te capacito. Eu te curo. Mesmo com feridas da batalha, Ele derrama sobre nós o renovo espiritual. Ele unge não só para celebrar, mas para restaurar. E depois disso, o cálice transborda. Deus não dá apenas o suficiente, Ele dá além. Transbordar é sinal de abundância, de alegria restaurada, de paz interior que vence toda a ansiedade. Meu irmão, minha irmã, se hoje você sente que está cercado, lembre-se: Deus está preparando algo. Você pode não ver ainda, mas Ele está organizando a mesa. O tempo da exaltação vem. Continue fiel. Não reaja com ódio. Não pague na mesma moeda. Apenas permaneça no caminho da justiça, confiando que a última palavra vem do alto. O teu pastor não se esqueceu de você. Ele está te preparando para sentar na presença dos que te desprezaram e celebrar a fidelidade dele. Salmo 23, versículo 6: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, que promessa gloriosa encerrando este salmo. Davi, depois de falar sobre vales, pastos, vara e cajado, termina declarando algo que ultrapassa esta vida: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não diz talvez, nem quem sabe. Ele diz certamente. É convicção. É certeza baseada na fidelidade de Deus. Isso é mais do que consolo, é esperança viva. Porque quem anda com o pastor não vive perseguido pelo medo, mas seguido pela graça. Espírito Santo, quantos hoje vivem com a sensação de que estão sendo perseguidos por problemas, traumas, memórias dolorosas, mas Davi nos mostra um novo foco: somos seguidos sim, mas por bondade e misericórdia. E isso não em dias bons apenas, mas todos os dias. Nos dias em que acertamos, e nos dias em que erramos. Deus permanece. A presença dele não é instável como a nossa fé. Ele permanece com os olhos sobre nós, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Senhor, que libertador é saber que o teu amor não depende do nosso desempenho. Que tu nos cercas com misericórdia, mesmo quando caímos.
que tu nos abres caminhos de volta, mesmo quando nos desviamos. Como é transformador entender que, enquanto o inimigo quer nos condenar, o Senhor quer nos restaurar. A fé que Davi expressa aqui é madura, real, forjada no fogo da vida, e nos ensina que não importa onde estejamos, há sempre proteção divina nos cercando. E Davi conclui: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso fala de paz interior, de permanência, de alguém que não corre mais, que não se esconde mais, que encontrou descanso na presença do Pai. E isso é o que todos nós procuramos: um lugar seguro, um lar espiritual onde possamos ser nós mesmos diante de Deus. Esse lugar é a presença do pastor. Não é um templo físico apenas. É habitar nele, viver com ele, ter comunhão com o Eterno em cada detalhe do cotidiano. Há uma beleza profunda nessa conclusão. Ela nos aponta para o Eterno, para a certeza de que esta vida não é o fim, mas apenas o começo. Para os que têm o Senhor como pastor, a jornada não termina com o último suspiro, mas continua em glória. Por isso, podemos enfrentar os desafios com coragem, sabendo que o fim da estrada é descanso eterno. E que, até lá, seremos seguidos por bondade, guiados com mansidão e acolhidos a cada tropeço. Essa é a vida com Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você nunca tenha se sentido perseguido por algo bom. Talvez sempre esperou o pior. Mas hoje o Senhor te diz: o bem e a misericórdia vão te acompanhar. Você não anda sozinho. Não importa o que o passado te ensinou, a palavra de Deus te diz que é a esperança para quem caminha com o pastor. Que Ele mesmo prepara o caminho. Que Ele te acolhe na casa dele. E que, no fim de tudo, o amor incondicional dele é o que te espera por toda a eternidade. Meus queridos, ao refletirmos sobre o Salmo 23, vemos que ele não é apenas um cântico de confiança e conforto, mas um lembrete de que o Senhor está conosco em cada passo da jornada. Ele nos conduz com cuidado e paciência, oferecendo descanso, proteção e direção. O pastor que Davi descreve não é distante ou indiferente, mas está perto, nos guiando e nos sustentando em cada momento, especialmente quando enfrentamos o vale da sombra da morte. A mensagem desse salmo é clara: não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias da nossa vida. Ele prepara uma mesa diante de nossos inimigos, e em sua presença encontramos renovo, cura e segurança. A confiança no pastor transforma nossa visão da vida e nos dá esperança, não só para o presente, mas para a eternidade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: como você pode aplicar a confiança no pastor na sua vida diária? Onde você precisa permitir que ele te guie e te dê descanso? Compartilhe nos comentários suas experiências, ou algo que esse salmo tem falado ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para continuar recebendo mais mensagens edificantes como essa. Vamos caminhar juntos, confiando no Senhor, que é nosso pastor, em todos os momentos da vida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.